Qual a diferença entre banco de dados, Data Warehouse e Data Lake? Sim, se você está querendo entrar aí no mundo do análise de dados, da ciência de dados, se você quer se tornar um profissional, se você quer entrar na área, ou até mesmo se você já trabalha na área, mas se confunde ainda com esses termos, esse vídeo é para você e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. O que é cada uma dessas coisas, quais suas diferenças, quando que elas são usadas, quais são as ferramentas que a gente usa para mexer em cada uma e o que você de fato, como analista e cientista de dados, precisa saber e o que você não precisa se preocupar. Tudo isso agora no vídeo. Antes, eu só te peço a gentileza de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque aqui a gente traz conteúdo todo dia explicando muitas coisas do mundo de análise de dados, de ciência de dados, do mundo de dados no geral. Então, já se inscreve para você ficar por dentro de tudo, beleza? Sem enrolação nenhuma, então vamos aqui compartilhar minha tela para a gente começar a entender a diferença entre banco de dados, Data Warehouse e Data Lake. O que é tudo isso? O que é essa sopa de letrinhas que às vezes confunde? E eu sei que é difícil achar essa informação por aí, beleza? Então vamos lá. Começando, primeira coisa que a gente precisa entender bem o conceito é banco de dados. Antes da gente partir para Data Warehouse e Data Lake, vamos repassar aqui o que é banco de dados. Por mais que você já saiba, é importante você pegar alguns conceitos até para você entender as diferenças. Vamos lá. Quando a gente fala de banco de dados, principalmente para nós, analistas e cientistas de dados, a gente está falando de bancos de dados relacionais. Por que eu fiz esse disclaimer? Porque existe um outro tipo de banco de dados também, que é o banco de dados que não é relacional. Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente, de maneira rápida aqui, você consegue conectar as tabelas. Então, você tem uma planilha lá com ID de vendas, ID do cliente, o ID da loja, por exemplo. E aí você tem uma tabela só para o cliente, uma tabela só para a loja. E através do ID você consegue relacionar essas planilhas, essas tabelas e saber qual cliente é referente ao ID 0,002. E assim você consegue relacionar as tabelas e trabalhar elas de uma forma mais prática, certo? E isso aí a gente dá o nome de bancos de dados que seguem a linguagem SQL ou SQL ou SQL, certo? Que é o que a gente está acostumado. Agora, os bancos de dados não relacionais, também chamado de NoSQL, são bancos de dados que você não tem essa relação entre as tabelas. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo sobre isso, mas é só para você entender a diferença e o porquê que a gente chama de bancos de dados relacionais, beleza? Dito isso, vamos falar aqui dos relacionais, que é o que nos interessa. Eles são bancos de dados relacionais. Eles têm o que a gente chama de captura de dados e recuperação de dados via OLTP, OLTP, né, que a gente fala. Mas essa letrinha aqui não precisa se preocupar, mas basicamente, como que funciona essa captura de dados para um banco de dados? Basicamente, imagina que você tem um site e você tem um formulário nesse site e você quer pegar os dados de cadastro de um cliente, por exemplo. Então, você tem um formulário, esse cliente vai colocar um formulário e esse dado vai ser puxado e guardado no seu banco de dados, perfeito? Isso vale para, como eu disse, um cliente se cadastrando, uma venda que sai no site, todos os dados que acontecem em alguma plataforma que você tenha, algum site que você tenha, ele vai salvar no seu banco de dados através desse processo, tá? Que OLTP é uma abreviação para um processo que chama Online Transactional Processing. Então, é um processamento transacional, porque são transações que estão acontecendo, são coisas que estão acontecendo online. Então, ele é em real time. Cadastra no site, eu automaticamente, em real time, eu recebo isso no meu banco de dados, eu registro isso no meu banco de dados, certo? Então, é assim que funciona o nosso banco de dados, é assim que ele pega os dados, ele consegue pegar esses dados em tempo real, é justamente isso que está escrito aqui embaixo, armazena os dados detalhados, ou seja, ele pega detalhe por detalhe, são dados muito detalhados em tempo real. Isso é importante para a gente entender as diferenças depois. Outra coisa interessante é que ele é flexível, ou seja, você pode alterar a estrutura de tabelas e colunas facilmente. Com a linguagem SQL, a gente consegue trabalhar muito bem nos bancos de dados e manipular essas tabelas, essas planilhas de uma maneira muito fácil, é muito tranquilo para a gente manipular, criar subqueries, criar, enfim, um dado diferente, filtrar. Tudo isso é muito fácil justamente pela ideia que é o banco de dados, pela estrutura que segue o banco de dados. Ele tem essa estrutura mais flexível, a gente consegue lidar bem com os dados que estão ali. E também, de novo aqui reforçando, ele tem dados detalhados, ele registra dados detalhados. Beleza, isso é o banco de dados, é assim que ele recupera e pega informações em tempo real usando o processo de OLTP. Então, mais uma siglazinha aí que agora, quando você vê uma sigla como essa, você já vai saber do que se trata. Vamos lá, então. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Só para a gente filtrar melhor, para aterrissar melhor na nossa cabeça como é que funciona. Os bancos de dados armazenam dados estruturados e detalhados usados para registrar transações e operações do dia a dia. Exemplos de dados armazenados em um banco de dados. Alguns exemplos aqui. Dados de vendas. Então, o ID da venda, data, produto vendido, quantidade, preço total,
Outro tipo é cadastro de clientes, né? Então, aqui acabou que não estão as informações, mas seria nome do cliente, idade do cliente, cidade do cliente, RG, CPF. A gente consegue pegar tudo por aqui e armazenar. Então, perceba que são dados bem detalhados. E o tipo de formato que ele vem assim, ó, em linhas e colunas. Então, nós, analistas e cientistas de dados, nós analisamos dados com base em variáveis, que normalmente são as nossas colunas ali. Então, a gente pega, por exemplo, a venda 1, ela tem um produto, quantidade, preço total e a data que saiu. E poderia ter também o ID do cliente, o ID da loja, o ID do vendedor, várias informações. Lembra que é uma informação bem detalhada. Quanto mais detalhada, melhor. E aí, a gente tem esse tipo de estrutura. São linhas e colunas separando cada um desses dados. Lembra? Banco de dados relacionais a gente usa. Depois, muito provavelmente, nessa coluna que a gente está inventando aqui de ID de venda, ela seria, sim, usada para fazer um dado relacional, ali uma consulta relacionando essa tabela com uma tabela com mais detalhes sobre a venda, com mais detalhes sobre a loja, alguma coisa assim, tá? Então, essa é a estrutura que a gente tem. Óbvio que aqui eu coloquei uma única linha, mas a gente teria várias e várias linhas. Cada venda seria uma linha. Cada venda a gente ia ter o dado do ID da venda, do produto, da quantidade, do preço e da data, beleza? É isso daí. Agora, para nós mexermos no nosso banco de dados, a gente precisa mexer, né, nesse banco de dados. A gente tem lá o banco de dados, onde os dados estão, mas para a gente acessar e mexer, a gente tem algumas formas. E, normalmente, essas formas são essas aí, que estão na tela. As principais, pelo menos, os principais sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, olha só o nome. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou SGBD. A gente conhece como SGBDs. Nada mais são do que um sistema que você vai ter, uma maneira de você entrar. Igual quando você está, por exemplo, aprendendo Python, você tem lá o Jupyter Notebook, onde você coloca o seu código e roda o seu código. Então, você precisa de um lugar para colocar esse código. Esse lugar, no caso aqui dos bancos de dados, são essas plataformas, esses softwares aqui específicos. Nós temos alguns deles, os mais famosos são esses que eu trouxe, que é o MySQL, o Oracle, o SQL Server e o PostgreSQL. Felipe, qual que é a diferença? De novo, esse vídeo eu não vou aprofundar nisso, depois a gente pode até bater um papo. Se você quiser saber tudo, absolutamente tudo, de estrutura de dados, como funciona cada um desses SGBDs, como que você pode usar, se você está buscando aprender SQL, tem o meu curso Analista 360 aqui embaixo, que é uma formação completa. A gente não fala só de SQL, mas a gente fala muito de SQL, sim, com, inclusive, projetos práticos, tá? Então, se você quiser saber, link tá aqui embaixo na descrição. Fica à vontade aí para conhecer a nossa formação completa, te deixando ali realmente apto para as melhores vagas do mercado. Mas voltando aqui, nós temos, então, esses SGBDs diferentes. E, basicamente, Felipe, tem diferença? Tem uma leve diferença entre eles, tá? O código... O que a gente vai usar é o SQL, mas esses SQLs, vamos chamar assim, de cada uma desses SGBDs, eles possuem uma pequena estruturinha diferente. Na verdade, é um mesmo código, só que ele é adaptado para cada uma dessas plataformas, tá? Então, o SQL Server, por exemplo, ele tem algumas adaptaçõezinhas que a Microsoft fez, a Oracle fez a mesma coisa, o PostgreSQL é como se fosse... Ele e o MySQL são os SQLs brutos, digamos assim, não significa que é pior nem melhor, só muda algum comando, alguma coisinha diferente, então... Essa é a diferença. Mas, basicamente, para a gente acessar nossos bancos de dados, para a gente fazer nossas consultas, para a gente fazer ETL, para a gente, enfim, fazer tudo que a gente quer dentro de um banco de dados, a gente usa esses sistemas de gerenciamento de banco de dados, beleza? E aí a gente vai usar o código SQL dentro de cada um deles. Ah, mas tem uma pequena diferença, de novo, não é o foco. Se você aprende a mexer em um, a diferença é tão sutil e pequena e em pontos específicos que se você aprende a estrutura e aprende a mexer, qualquer um desses aqui, você vai estar apto para mexer em todos, certo? Então, isso não tem que ser sua preocupação. Nem agora, nem nunca, para ser honesto. Certo? Então, entendemos aqui o que é o banco de dados, certo? Aquilo que a gente já está acostumado. Só para fechar, vamos entender as principais características. Vamos voltar lá. Principais características. Dados detalhados e atualizados em tempo real. Ou seja, cai ali um cadastro de um cliente, ele já vai para o banco de dados em tempo real. Alta flexibilidade no que a gente chama de esquema ou esquema, que é a estrutura ali do banco de dados, né? São dados relacionais, a gente tem estruturas nesse banco de dados, a gente tem estruturas para conectar várias planilhas, várias tabelas ali, tá? Então, e ele é fácil de ajustar conforme necessário. Isso é importante. E um detalhe de tudo que a gente está comparando aqui, ele pode ser mais lento ao processar grandes consultas, tá? Pô, Felipe, mas o banco de dados, o SQL é feito para a gente trabalhar com uma quantidade grande de dados de uma maneira rápida. Sim, mas o que nós vamos ver agora, que é o Data Warehouse, ele consegue fazer a mesma coisa, porque a gente vai ver as diferenças, um pouquinho mais rápido, tá? Mas com menos detalhe. Por isso que é importante. Então vamos lá. É isso que a gente precisava ver. Uma outra coisa importante é lembrar que o processo que o banco de dados trabalha é o OLTP, Online Transaction Processing, ok? Vamos ver agora a diferença para o Data Warehouse. Vamos entender, então, o que é um Data Warehouse.
Primeira coisa que a gente já vê, ele é feito para processos analíticos. Opa, então ele é feito para a gente fazer análise. Ele não é feito para ficar captando dados tão detalhados assim e depois ver o que a gente faz. Não, ele é feito para processos analíticos. E ele usa um processo que chama OLAP. OLAP, diferente do OLTP que a gente acabou de ver. O que significa essa sigla? Online Analytical Processing. Então, de novo, esse tipo de sigla não precisa se preocupar realmente, não te agrega quase nada saber esse tipo de coisa, mas é só para você ver a diferença. Aqui ele tem um foco mais analítico. Ora, entendi. Banco de dados. O negócio é pegar dado em tempo real, é atualizar em tempo real os dados, é trazer o dado para dentro, depois a gente vê o que a gente faz ali. Aqui não. Aqui eu quero pegar e analisar esses dados. Essa é a principal diferença para você. Sempre que ouvir um ou outro, você já vai saber mais ou menos do que se trata. Uma coisa, então, em que a gente pode entender sobre o Data Warehouse é que ele é um banco de dados. Ele é um banco de dados, tá? Ele também é um banco de dados, só que ele é voltado para análise e relatórios. A gente já vai entender melhor como é que isso se dá na prática. Mas, basicamente, é isso. Ele armazena dados resumidos, olha as diferenças, e não coloca cada detalhe individual. Então, não são aqueles dados certinho, venda, tal, aquela coisa venda por venda. Então, não vai ter uma planilha com 150 mil linhas com venda por venda. Por isso, também, o Data Warehouse costuma ser mais ágil para mexer, dependendo da análise que você vai fazer. Então, tenha isso em mente das diferenças, tá? E ele tem um esquema mais rígido. Aqui, você não consegue mexer muito no esquema. Por quê? Porque imagina que ele pega todos os dados e ele resume esses dados. Então, você não consegue trabalhar tão bem, de uma maneira tão solta, tão flexível, quanto você consegue num banco de dados normal. E o principal, tá, Felipe, mas eu preciso entender a diferença. Me explica a diferença para ficar mais claro. Eu entendi que aqui é analítico, mas ainda parece que não tá encaixando. Olha essa imagem que eu deixei aqui nesse slide. Veja que aqui nós temos bancos de dados, tá? Então aqui nós temos vários bancos de dados, ou várias tabelas no mesmo banco de dados. E aí, veja que tem umas setas apontando para o ETL e depois indo para o Warehouse. Pois é, o Data Warehouse é um local onde você tem esses dados já resumidos. Percebe? Ó, ele armazena dados resumidos, ou seja, dados tratados, dados que já passaram por um ETL. Então, por isso que ele está ganhando muito espaço, por isso que as empresas estão usando. Por quê? Veja, você não precisa ter um banco de dados e depois você ficar lá caçando a informação. Você pode ter lá um banco de dados e aí você tem, por exemplo, alguns dashboards que você precisa alimentar, algumas análises que você precisa fazer. E você já sabe mais ou menos o que você precisa fazer. Então, você usa o Data Warehouse para quê? Você faz o que a gente chama de um ETL automático, você já programa ali mais ou menos o ETL que você tem que fazer, então você sabe que toda vez que você pega um dado de venda, você tem que tratar a coluna de produto, a coluna nome, conectar os dados, fazer ali com os dados relacionais. Você já sabe que você tem que mexer em tudo isso, né? Quando você está fazendo o seu ETL ali na mão, você pode deixar isso já automático, sempre que a análise for a mesma e você só precisar de uma atualização, você pode fazer isso. E aí você joga esses dados já tratados, já resumidos para o Data Warehouse. Então o Data Warehouse é um banco de dados que os dados já estão organizados, que já passaram por um processo de ETL. Simples assim como está na imagem. Então agora você não erra mais. Você faz esse processo, né, necessariamente para ser um Data Warehouse, Extract, Transform and Load, ou seja, extrair, transformar e carregar, o processo de ETL. Essa sigla ETL significa isso. Então você vai transformar os dados limpos e organizados já lá para o Data Warehouse. Em um formato otimizado, né? Porque aí ele já vai estar otimizado. Você não vai ter que pôr 150 mil linhas de vendas, por exemplo. Você resume as vendas do jeito que a gente vai ver agora aqui nesse próximo slide. O Data Warehouse armazena dados estruturados e resumidos para análise e relatórios. Exemplos de dados armazenados em um Data Warehouse são relatórios de vendas anuais e mensais, faturamento total por região, média de vendas por cliente, ou até KPIs de marketing, taxa de conversão mensal, custo de aquisição por cliente. Então a gente não vai ter quanto que custou a aquisição de cada cliente. A gente vai ter a média ali, a gente vai agrupar esses valores. E aí, aqui embaixo, fica bem claro como é que vai ser a estrutura. Então, olha, eu não vou ter venda por venda. Aqui a gente pegou um exemplo de venda. Ó, eu não vou ter venda por venda. Eu vou ter o quê? As vendas de 2024 na região sudeste. Então, eu agrupei tudo que era 2024, tudo que era sudeste, e eu peguei essas duas informações aqui nesse exemplo. Receita total e vendas totais. Ou seja, eu somei, tá? Eu somei. É quase que aquele uso que a gente costuma fazer com a tabela dinâmica para juntar ali os dados, para a gente enxergar melhor. É basicamente isso. Então, os dados aqui já estão tratados, tá? Então, eles já estão prontinhos para que eu pegue com essas informações e eu alimente ali algum dashboard, eu faça alguma análise com isso. Só que eu não vou ter aqui o detalhamento, o detalhe, tá? Então, essa é a grande diferença. Então, vamos lá agora ver quais são as plataformas que a gente costuma usar. E aqui vai clarear ainda mais a sua mente, assim, a sua ideia, porque você já deve ter visto alguma coisa dessa escrito em alguma vaga de emprego no LinkedIn. Se é o seu caso, deixa aqui embaixo, eu quero saber. E você ficou na dúvida, falou, pô, mas o que é isso? Data Warehouse, Data Lake, o que é Amazon Redshift, o que é Snowflake, o que será que é isso tudo, né? Então, se esse é o seu caso, comenta aqui embaixo, porque eu mesmo já passei por isso, quando eu comecei a conhecer essas tecnologias, né? Enfim, basicamente nós temos, então,
as plataformas para a gente lidar com o Warehouse, porque são plataformas, softwares diferentes, tá? A gente tem quando você pode instalar ele localmente, igualzinho com o banco de dados. A gente pode instalar um SGBD daquele no nosso computador, ou a gente pode usar uma versão ali em nuvem, por exemplo. A gente pode fazer das duas formas. Mas aqui, nesse caso também, a gente pode instalar localmente, e aí tem o SAP HANA, IBM DB2, Warehouse e o Oracle, ok? Nós temos esses aqui que são os mais famosos. E aí nós temos os baseados em nuvem, em cloud, que é aquilo que você costuma ouvir bastante. Poxa, aqui provavelmente você já ouviu falar de Google BigQuery, Amazon Redshift. Então, sempre que você vê lá AWS, uma das coisas que normalmente eles estão pedindo é Amazon Redshift. E nós temos também a Azure Synapse Analytics. A Azure, vamos lembrar que ela é da Microsoft, tá? Então você percebe que as empresas que têm ali seus bancos de dados, não, mas seus SGBDs, elas também têm aqui suas versões para Data Warehouse. São facilidades que eles trazem, né? Opções a mais de produto. A Azure é da Microsoft, a Amazon é da Amazon, Google BigQuery é da Google, a Oracle aqui, nós temos também lá um SGBD da Oracle. Então, essas empresas, elas têm essas facilidades para dados, certo? Então, isso daqui é um Data Warehouse. Essas são as diferenças. Vamos, então, revisitar as principais características e pensar aqui já e a gente encontrar facilmente as diferenças. Então, ela contém dados históricos, normalmente resumidos, não detalhados. Como assim dados históricos, Felipe? Ora, olha aqui, dados históricos. Estou pegando por ano. O ano de 2024 na região sudeste. Normalmente são dados históricos e eles são resumidos, eles não são detalhados. Não é linha por linha, venda por venda. Eles são dados ali bem resumidos mesmo, para facilitar a rapidez, você bater o olho, fazer uma análise bem rápida e até mais superficial muitas vezes. Depois, as atualizações desse banco de dados, o Warehouse, ele depende de um ETL, ele não é em tempo real. Lembra, o banco de dados que a gente falou anteriormente, atualiza no site, por exemplo, atualiza o banco de dados. Aqui não, aqui você precisa fazer o processo de ETL necessariamente, tá? Lógico, você pode deixar esse processo de ETL automatizado, mas ele precisa ser feito, ele não é automático, não é cai o dado lá, o cliente se inscreve e já cai no Warehouse. Não, não é. Ele não faz isso automaticamente, tá? Não é em tempo real. Depois ele tem um esquema mais rígido, como a gente viu, é mais difícil você mexer nele, exige um planejamento antes de implementar, ele é mais chatinho, a estrutura dele é mais chatinha. Mas esse tipo de chateação, ele é mais voltado para o engenheiro e para o arquiteto de dados do que necessariamente para o analista e para o cientista, tá? E também ele é muito mais rápido para consultas grandes, justamente por quê? Porque ele tem menos... porque muitas vezes, aqui nesse caso, ele pode rodar em nuvem, né? Como a gente viu, a gente tem aqui algumas dessas plataformas que ele roda em nuvem. Isso normalmente já deixa as consultas mais rápidas, tá? Mas também ele tem dados resumidos e ele tem um formato de dados mais otimizado para aumentar a velocidade, tá? Não que o banco de dados seja lento, mas aqui você ganha ali um pouquinho na performance e principalmente se estiver em nuvem, você ganha na performance porque você não depende da performance do seu computador, certo? E sim do servidor ali que você está usando, por exemplo, o Google BigQuery, certo? Então isso é um Data Warehouse. Vamos ver agora o nosso querido Data Lake. E aí, a partir daqui, eu já aconselho que você não se preocupe mais. O que a gente aprendeu até aqui é interessante você saber, você vai precisar saber lidar com essas ferramentas, com esses conhecimentos, mas o Data Lake, o negócio já fica um pouco mais tenso e a gente vai entender o porquê. Vamos lá, Data Lake. O que é um Data Lake? Ele armazena qualquer tipo de dado no formato bruto. Ou seja, ele é um repositório, ele é um lugar que você vai armazenar qualquer tipo de dado, estruturado, semi-estruturado e não estruturado. Felipe, qual que é a diferença entre os três? Você vai entender a hora que eu te falar quais são os tipos de dados que a gente consegue trabalhar aqui. Aí você vai ver que o escopo é muito maior. Então, nós temos essa situação, que ele pega dados aí em formato bruto. Muito útil para projetos de IA, Machine Learning. Por quê? Porque ele pega vários tipos de dados. Essa é a razão porque eu falei que a gente ia ver dado estruturado, semi-estruturado e não estruturado. Ele pega vários tipos de dados. Ou seja, pensa um modelo como o ChatGPT que ele usa uma linguagem natural, né? Um modelo de linguagem natural. O que esse modelo faz? Large Language Models, né? O que esse modelo faz? Ele precisa, uma das coisas para treinar ele também é a voz, porque se esse modelo ele também tem um recurso de voz, você precisa treinar esse recurso. Como que você vai treinar esse recurso com planilhas e tabelas, como por exemplo no banco de dados que a gente está acostumado, banco de dados relacional? Não, você precisa de áudios. Como que você vai fazer o Computer Vision, de inteligência artificial que reconhece padrões visuais? Como que você vai fazer isso com planilhas? Não, você vai fazer com imagens. Então perceba que aqui a gente já está entrando numa seara muito mais complexa mesmo, tá? Mesmo. Mas é importante você saber as diferenças. Então muito útil para projetos de IA, justamente porque você vai poder treinar IA com vários tipos de dados diferentes. Então aqui esse repositório ele te dá a opção
de você ter vários tipos de dados para alimentar a sua IA, não só planilhas, por exemplo, não só tabelas. Ele pode ser desafiador para usar para análises rápidas, porque os dados vão precisar ser preparados primeiro. Então é um dado muito chato de mexer, muito complexo, e que se você vai fazer análises, seja você analista de dados ou cientista de dados, ele é um tipo de repositório complicado de mexer, porque não é feito para isso. Ele é feito para coisas mais complexas necessariamente, tá? Não que ele não sirva, mas não é a melhor opção. E então ele é mais complexo. E tem um esquema mais rígido aqui também, tá? Então ele tem uma flexibilidade para armazenar vários tipos de dados, mas como esses dados não são organizados, é difícil você mexer nesses dados. Então, o melhor para você poder mexer e manipular é a base de dados mesmo, database, que a gente conhece normalmente, certo? Agora, olha essa imagem aqui do lado, para você ter uma ideia. Ele pode armazenar files, então ele pode arquivos no geral, em formato JSON, XML, CSV, então ele pode pegar arquivos de vários formatos diferentes. Ele pode também pegar e acessar com outras fontes de nuvem, cloud, por exemplo. Ele pode pegar dados de rede social. Ele pode pegar áudio e vídeo e documentos em outro formato. Então veja quanta coisa que ele pode, quantos tipos de dados diferentes ele pode trabalhar. Isso é o Data Lake, é um lago de dados ali que você tem que ficar pescando aquilo que você precisa. Essa é a ideia por trás. Então ele é muito complexo, muito difícil de mexer, tá? Então, vamos ver agora. Aqui é só um resumo do que eu acabei de falar, o tipo de dado que ele armazena, para você ter uma ideia, né? Então, ele pega arquivos de imagem, de vídeo, de áudio, tá? Então, ele é bem complexo por isso. Mas aqui é a parte interessante, porque você vai ver alguns nomes aqui que também provavelmente você já viu em alguma vaga de emprego. Então, nós temos aqui as baseadas na nuvem, né? Em cloud, como a gente viu, que é a Amazon, né? Então, aqui tem a Amazon S3. Azure também, ó, veja, Amazon, Azure, Google Cloud Storage aqui nesse caso. Então percebe que normalmente não foge muito disso. Mas as empresas não costumam pedir Data Lake. Então as empresas dificilmente vão pedir Google Cloud Storage. Eles vão pedir ali no máximo Google BigQuery, porque, para você analista cientista de dados, é isso que você vai precisar trabalhar. Mas eu sou engenheiro de machine learning, ou eu sou um cientista de dados que trabalho muito próximo do machine learning. Aí você já vai ter que saber mexer com esses dados aqui. Um que você talvez já tenha ouvido falar é o Snowflake, tá? Às vezes eles pedem algumas vagas específicas, mas aí é mais para ciência de dados. Apache Hadoop, Apache Spark também e Delta Lake são bem famosos e as empresas costumam ali pedir esse tipo de conhecimento para você saber lidar com os dados e também lidar com o Data Lake no geral, tá? E aqui, então, eu deixei um resuminho, né, para a gente ter uma ideia da diferença de um para o outro, né? Então nós temos o banco de dados, exemplos de plataforma para esses bancos de dados: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, que é um outro, inclusive, Firebase. Aí nós temos também os usos principais: registros de transações, sistemas de vendas, cadastros. Aí temos os Data Warehouse, a gente tem o Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift, Azure Synapse, SAP, que servem para relatórios, análises históricas e dashboards interativos. De novo, banco de dados também serve. A gente consegue trabalhar muito bem usando SQL, usando um SGBD e conectar ele ali, um Power Query, montar um Power BI, um dashboard no Power BI ou uma análise no Excel mesmo, dependendo da quantidade de dados que você tenha. Também conectar usando o próprio Python. A gente consegue fazer essa integração muito bem. Então, é só uma nova possibilidade, tá? Uma nova coisa que o mercado agora pegou para si e agora está usando o Warehouse. Mas ele é mais simples. Se você manja de banco de dados, manja de SQL, sabe trabalhar ali com as estruturas de dados, trabalhar com o Warehouse vai ser tranquilo para você, porque você já tem a ideia, você já entende como funciona. Então, e na verdade, o Warehouse é um serviço mais simplificado, vamos dizer assim, do que o SQL. Então, na verdade, ele seria até mais fácil, vamos dizer assim, né? É estranho essa comparação, mas seria, tá? E aí tem o Data Lake, esse sim é mais complexo. Aí, de novo, Amazon S3, Google Cloud Storage, blá, 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 aquelas ferramentas que a gente já viu. E aí ele serve para armazenamento bruto de dados, inteligência artificial, machine learning, dados não estruturados e tudo mais. Então perceba que nós temos aí o banco de dados para registrar transações, por exemplo, Data Warehouse para análise e relatórios de dados histórico, mas são dados resumidos, não temos detalhes aqui. E também ele não é atualizado simultaneamente, igual o banco de dados. Temos o Data Lake, que aí é loucura total, você coloca tudo lá dentro e depois você se vira para tentar achar, mas ele tem propósitos muito úteis para, por exemplo, inteligência artificial. E muitas empresas usam os três juntos. Lógico que vai depender do nível ali, tá? As empresas grandes, vão pegar as Big Techs, elas vão usar os três, claro, mas analistas e cientistas de dados provavelmente não vão precisar usar o Data Lake, tá? Então,
se você tiver um conhecimento sólido em SQL, isso já te habilita praticamente a ser muito bom em Warehouse. E o Data Lake, que seria mais complexo, você pode deixar para aprender isso mais tarde, se você quiser trabalhar com alguma coisa com inteligência artificial. Porque senão, nem isso você talvez precise. Conclusão, não existe então uma solução melhor ou pior. Cada tecnologia atende a um propósito específico. Muitas empresas vão usar essas 3 ferramentas, umas vão usar só o banco de dados, mas fato é, todas vão pedir para você saber SQL. Todas vão exigir de você que você saiba analisar dados. Então, novamente, se você quiser aprender tudo com o meu acompanhamento ali, link embaixo do Analista 360, uma formação completa onde a gente aborda tudo de SQL, a gente aborda tudo sobre estatística, pensamento analítico, pensamento crítico, KPIs, metodologias de mensuração, tudo que um analista e um cientista de dados precisa para ser craque em analisar dados na prática e não ficar preso em ferramentas, tá aqui embaixo para você aprender, inclusive tudo de SQL também, porque SQL é sim uma das coisas mais importantes na hora de você buscar um emprego, certo? Então, é isso. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like aqui de novo. Vou pedir, porque ajuda demais. Deixa o seu like, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e tudo de bom.